Senhoras e senhores, Moto G35, não preciso nem falar sobre o Moto G34, que foi um celular que eu já indiquei várias e várias vezes, mas muita gente hoje tem se perguntado se o Moto G35 é uma boa opção, ou se realmente ainda vale talvez comprar o Moto G34 ou algum outro modelo nessa faixa de preço. Vamos falar um pouco mais sobre o Moto G35, se ele vale a pena ou não, se é uma boa opção, então se você tá na dúvida, confere aí. Senhoras e senhores, me chamo Gabriel e bora falar um pouco mais sobre o Moto G35 e mais uma vez lembrando que o link dele vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. O link está sempre atualizado com os melhores preços possíveis para você comprar. Então se te interessar, clica ali que você vai realmente encontrar num bom valor. Mas sem mais enrolação, bora falar um pouco mais sobre o Moto G35 e se realmente ele é uma boa opção ou não para você comprar agora em 2025, dentre dessa variedade de modelos que existe hoje no mercado. Cara, realmente a quantidade de celular que tem disponível hoje no mercado é absurda e às vezes você vai comprar e você acaba ficando naquela dúvida. Putz, será que isso é uma boa opção? Aí tem aquele outro na mesma faixa de preço e a gente fica meio na dúvida. Então vamos realmente olhar toda a configuração dele para ver se é um aparelho que vale a pena ou não. Inclusive eu até fiz um vídeo na época que lançou o Moto G35 falando um pouco mais sobre ele e inclusive que o Moto G34 era uma opção um pouco melhor. Só que já passou um bom tempo daquele vídeo, o preço do Moto G35 mudou bastante, então vamos dar uma analisada. E para isso vamos começar falando um pouco mais sobre o processador dele, que é um Unisoc T760. Cara, para quem me acompanha sabe que eu não sou muito fã de processadores da Unisoc e eu realmente não gosto tanto do desempenho que eles entregam. Só que esse modelo específico entrega um desempenho até que bacana, isso porque o Moto G35 você também vai encontrar ele com 4 GB de memória RAM e mais 8 GB RAM Boost. Então você ainda tem mais essa memória RAM virtual que dá uma ajuda ali para você ter um melhor desempenho no dia a dia. Então por mais que você vá usar o celular para jogos ou algum programa mais pesado, ele vai acabar trazendo um desempenho um pouco melhor por conta disso. Lógico que não é uma diferença gritante por ter essa opção de RAM Boost, mas normalmente entrega um desempenho um pouco melhor sim. O Moto G35 você também encontra ele em duas versões, uma com 128 de armazenamento e outra com 256 GB de armazenamento. Então, o que mais vale a pena normalmente é você pegar com 256 GB, porque você vai ter mais espaço e normalmente a diferença de preço não é tanto assim para versão de 128. Então, tem que se atentar um pouco na hora de fazer a compra. O que tá valendo mais a pena pela questão de diferença de preço. Normalmente, a opção de 256 acaba valendo mais a pena, porque acaba ficando uma diferença de preço ali bem pequena. Partindo para a tela, ele tem uma tela de 6.72 polegadas IPS com taxa de atualização de 120 Hz. Aqui já é um ponto positivo, ele tem uma taxa de atualização bem bacana de 120 Hz que traz uma fluidez melhor. Deixa um pouco a desejar na questão de tela, que já era um ponto do Moto G34 também, que é uma tela apenas LCD IPS, então deixa um pouquinho a desejar ali por não ser uma tela AMOLED, né? Traz uma qualidade um pouquinho inferior. Mas isso aí também não é um ponto que faz ele ser um celular ruim, muito pelo contrário, ele continua entregando um bom desempenho e a questão de taxa de atualização também acaba compensando um pouco. Essa tela também conta com uma proteção Gorilla Glass 3, que é uma proteção bem bacana contra queda e contra risco. Mas eu sempre falo, tem essas proteções, são proteções bacanas, mas não isentam você de usar uma boa capinha ou uma boa película para não acontecer o risco aí de quebrar a tela. Partindo para a câmera, ele tem uma câmera traseira de 50 megapixels e uma frontal de 16, e esse modelo faz gravação em 4K na câmera traseira e Full HD na câmera frontal. Esse já é um ponto positivo, porque em relação ao Moto G34, o G34 não fazia gravação em 4K, então aqui você tem uma qualidade um pouco melhor em câmera, tanto para você fazer foto quanto para você fazer vídeo, que também tem o ponto de gravar em 4K. Então é um ponto um pouco mais positivo. Mas vamos focar um pouco mais no G35, porque o intuito não é fazer só comparativo com o G34, mas sim falar um pouco mais do G35. Então, se a gente for comparar até agora, ele tem boas configurações de hardware. Junto com isso, ele traz uma bateria de 5.000 mAh, que é uma bateria que vai durar o dia todo aí bem tranquilo, e é um celular bem completo. Isso porque, mesmo sendo um celular de entrada, que é um celular mais barato, inclusive que tá abaixo dos R$1.000, essa versão ainda tem som estéreo 5G, NFC e leitor biométrico. A questão do NFC, você pode cadastrar o cartão e fazer pagamento por aproximação, o que ajuda muito e traz muito mais segurança também, para você não correr o risco de clonar teu cartão ou algo do tipo. E o som estéreo é o fato que você tem dois alto-falantes no aparelho, um na parte de cima e um na parte de baixo, que traz uma qualidade de áudio muito melhor. Se você levar em consideração que muito celular de entrada não tem som estéreo, é um ponto muito positivo. Isso é uma coisa que já tinha no G34, agora tem no G35, e é um ponto que a Motorola acerta muito, porque a maioria dos celulares dela já trazem som estéreo, e
cara, realmente traz uma diferença muito boa se você pegar um celular que não tem som estéreo. No geral, ele é um celular que entrega um bom desempenho, você vai conseguir rodar alguns jogos, você vai conseguir usar ele no dia a dia bem tranquilo, não é um celular que vai ficar travando o tempo todo, então se você quer para rede social, WhatsApp, ou mesmo você quer um celular mais barato, mas que você ainda possa jogar alguns jogos, o G35 vai atender bem tranquilo. Isso porque, por mais que ele deixe um pouco a desejar ali na questão do processador, que na minha opinião o processador do G34 era muito mais atrativo nesse ponto, só que ele ainda tem a questão do 8 GB RAM boost, que também já dá uma ajuda aí na questão de desempenho, grava em 4K, então ele tem outros pontos que acabam compensando um pouquinho essa questão de processador. Mas no geral a gente também tá falando de um celular de entrada, então o intuito dele realmente é acabar atendendo, que é ter um celular um pouco mais barato, que possa atender aí no dia a dia. E para quem gosta de saber pontuação de AnTuTu, ele faz 423 mil pontos. O AnTuTu é um site de benchmark que pontua o aparelho de acordo com o desempenho dele. Quanto maior essa pontuação, melhor, logicamente. Só que nessa faixa de preço que ele está sendo vendido e com essa pontuação, eu ainda considero o G35 uma ótima opção de celular de entrada. Tanto o Moto G34 quanto o Moto G35 ele ainda são boas opções. O G34 você ainda encontra ele numa faixa de preço muito boa e inclusive eu ainda gosto muito mais do Moto G34, por mais que o G35 seja uma opção muito bacana. É um celular que foi lançado depois do G34, mas o G34 ainda, principalmente por conta do processador, é uma ótima opção, mas o G35 também entrega um ótimo desempenho, é um celular que vale a pena aí pela faixa de preço que ele é vendido. Então se você busca um celular abaixo dos R$1.000 que entrega um bom desempenho, tenha boa qualidade de câmera, o Moto G34 e o Moto G35 atendem bem tranquilo. E espero que esse vídeo tenha te ajudado. Mais uma vez, tem link dele aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Esses links ali sempre estão atualizados, então se você clicar no link você vai encontrar com o melhor preço possível, tanto no Mercado Livre quanto em Amazon, que são lojas confiáveis, e aí você pode comprar sem medo. Então se você tinha alguma dúvida de qual modelo comprar, se o G35 valia a pena ou não, espero que tenha te ajudado de alguma maneira. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, deixa o like, que também isso me ajuda muito. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!